A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje, veja que o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 5. Então, leiamos esse trecho do versículo bíblico em língua de sinais em Libras. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Bem, a nossa mensagem é essa daqui, olha. Promessas do Senhor. Nós podemos dizer que grande é a obra de Deus em nossos dias. O auxílio do Senhor, os restantes fiéis. Pessoas que, servos de Deus, fiéis ao Senhor. E como servos de Deus, não estamos preocupados com uma multidão, não. Mas nós estamos, na verdade, atentos ao que o Espírito Santo de Deus nos diz. E, como servos fiéis de Deus, dispostos também a obedecer, a guardar o profético e obedecer. E as promessas do Senhor, as promessas do Senhor Jesus, como aqui olha em João 14, 26, são essas. Nos enviaria o Espírito Santo, Espírito Santo Consolador. E a palavra diz que nos ensinará todas as coisas. Ou seja, então, aquilo que o Espírito Santo nos diz, guardar, lembrar de tudo, jamais esquecer. Isso também é dito igualmente em Apocalipse, no capítulo 3, veja, no versículo 3, em que diz isso, como João, guardar a profecia, ou seja, obedecer. Por quê? Aquele que esquece, aquele que rejeita a profecia, se desvia. Veja, então, a heresia, desviar, abandonar a verdade, se afastar do Senhor. E nós, como servos de Deus, fiéis, nós temos o governo do Espírito Santo do Senhor. O governo do Espírito Santo sobre nós, que nos dá segurança. Ou seja, somos aconselhados pelo Senhor, ensinados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, então, a igreja fiel, ela tem o quê? Veja aqui, ela tem a revelação. Revelação de Deus, a palavra revelada. Jesus Cristo, esse segredo revelado pelo Espírito Santo. Ele se revela ao homem e nos dá o entendimento para discernirmos aquilo que é próprio desse mundo que aqui se acabará, daquilo que é eterno, o caminho único, caminho da verdade, caminho de vida que é Jesus Cristo e de vida eterna. Então observe o conselho, o auxílio de Deus, do Espírito Santo do Senhor, para que possamos fazer uma boa escolha. Esse mundo, comparado com as trevas, é o homem perdido, com as suas crenças, com seu conhecimento que fica por aqui, daquilo que é a bênção do Senhor, o que aceita o Senhor Jesus. Então ele passa com o Espírito Santo a discernir todas as coisas. E nós fazemos uma boa escolha de caminharmos com o Senhor, deixarmos esse mundo, rejeitarmos aquilo que é deste mundo. Observe então, como servos de Deus, nós somos vitoriosos. Por quê? A palavra de Deus diz assim, serão vestidos, vestes brancas, e o nome escrito no livro da vida, ali selado no livro da vida, e ninguém pode apagar, ninguém pode anular. Ou seja, a vida eterna que Deus nos concedeu, a nós, a sua família, a nossa família. Então o nosso desejo é esse, da salvação,
permanecermos na presença do Senhor, para que muitos amigos também se convertam. Por isso evangelizamos, por isso oramos, para que o Espírito Santo chame a muitos nessa última hora. Então, Deus nos abençoe, e a promessa do Senhor é essa, de jamais nos abandonar, mas a promessa do Senhor, que é verdade, a palavra de Deus não volta vazia, mas ela permanece, é uma promessa eterna. Então, Deus nos abençoe.